Dia. Hoje, 9 de maio de 2012, dando continuação do nosso estudo do livro Libertação, o capítulo 18, Palavras da Benfeitora. E nós estávamos naquela parte onde se materializou, não é? A benfeitora, e as mulheres se prostraram no chão, naquela reverência. A gente ainda falou, normalmente nós vemos os espíritos superiores em forma feminina, a gente se lembra de Maria de Nazaré, não é? Ela começa a falar sobre a reencarnação, porque na verdade é o intuito daqueles espíritos que estão ali, não é? É a volta à carne, e toda a sua preleção é voltada a isso aí, ao entendimento do que é a reencarnação em si, e não é só cair de cabeça numa nova oportunidade, ou para esquecer os rancores, ou para deliciar-se novamente nos vícios, nas manias, tudo aquilo que a vida material pode proporcionar, né? E aqui, eu vou recapitulando aqui para vocês, que ela diz também que não é para se fazer uma ideia dela daquilo que ela não é. E eu falei para vocês semana passada sobre a humildade dela, né, Ana Maria? Que ela dizia que ela também tinha suas dores recentes, então que não dessem títulos a ela, a qual não pertencia. Então ela diz: não me confirais, portanto, nomes e títulos que não possuo. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou, a fim de habitar conosco para sempre. Então, olha, nosso coração é um templo. Nós lembramos sempre da passagem de Jesus nos evangelhos, no qual Jesus disse que quando nós quisermos orar, que nós nos fechemos dentro do nosso quarto, não é? Para levar o nosso pensamento ao Pai. E o nosso quarto é o nosso templo, o nosso coração, não é, dentro de nós mesmos. Então que nós nunca seria assim necessário um lugar de matéria física, que não seria necessário tijolos que nos prendesse para que a gente pudesse chegar até Deus, nosso pensamento pudesse chegar até Deus, mas que dentro de nós mesmos, ou dentro do nosso quarto material, ou da nossa casa, ou da nossa igreja, ou do nosso carro, mas que o nosso pensamento chegasse a Deus, né? Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem. Dentro de nós mesmos arrebatamos as esferas resplandecentes. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de momento para o outro. Então, a natureza não dá saltos. Nós temos as oportunidades de estarmos aqui, de reencarnarmos todo o tempo que for necessário para que a gente se ilumine, para que a gente evolua, para que a gente se melhore. Nós temos tempo para isso, que não quer dizer que nós tenhamos que perder tempo, né? São duas coisas distintas, a gente ter tempo e a gente perder tempo, né? Nós podemos pegar o nosso tempo à disposição de uma encarnação e aproveitar para o nosso crescimento, seja em continuação, em contínuo aprendizado com o nosso próximo, lidando com ele, educando a nós mesmos, nossos instintos, nossas manias, perdoando, muitas vezes errando. A gente consegue fazer duas coisas certas, uma errada, duas erradas, uma certa, e lá vai. É diferente de perder tempo, que é quando a gente se bloqueia. Bom dia, só observando, que a gente bloqueia o nosso comportamento só no erro, né? Travei ali, eu sou assim mesmo, acabou, quero viver assim, vim ao mundo a passeio, cair de paraquedas, tantas outras coisas que são ditas. Aí nós estamos perdendo tempo. Mas no processo de evolução, né, André? Nesse processo de evolução,
nós vamos errando, acertando mais vezes. E de preferência, por que não, né, gente? Dando prioridade mais aos acertos do que aos erros. Por que não? Mas que a gente também não fique de tortura, de culpa, porque nós erramos. Faz parte mesmo. Até porque errando que se aprende o certo, né? A gente vai comparar. Olha que coisa interessante. Nós vamos comparar e dizer assim, olha, errei assim e me machuca o outro, não tô bem. Então eu acho que o comportamento da alegria e da felicidade é o oposto a esse. Aí nós vamos buscar acertar. Faz parte, né? Somos, cada qual de nós, um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada onde estiver, respira entre os raios de vida superior e inferior que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou a andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras, né? Então, olha que legal. Nós somos aquilo que emitimos, aquilo que pensamos, não é? Então, nós vivemos num campo energético do qual o nosso pensamento, o nosso comportamento condiz. Então, nós não podemos estar emergidos em luz se nós vibramos trevas, escuridão. E o que é isso, essas trevas, escuridão? O que é que vocês acham? Coloque aí para mim. O que é pensar escuridão, emitir escuridão? O que é que vocês acham? Que comportamentos são esses? Classificando como escuridão, trevas, negatividade. Dudu disse as más vibrações que emanamos com os nossos atos. André disse pra gente são sentimentos inferiores. Exatamente. Quais são esses sentimentos inferiores? Quais são ainda esses sentimentos que nos puxam para esse tipo de comportamento? Bom dia, Dr. Wagner. O Dudu, egoísmo, orgulho. A Diana disse pra gente a raiva. André disse orgulho, vaidade. Não é? São esses sentimentos que ainda nos deixam terra a terra, né? Que nos mistura a esses sentimentos. Porque, na verdade, esses sentimentos, os comportamentos, que está ligado não só ao sentir, mas também ao agir, né? Porque a gente sente e age, e faz como se criasse uma barreira que é complicado para que a luz chegue a nós. Então nós é como se mergulhássemos em um mar de lodo e que a gente pouco conseguisse sair, né? Através desse tipo de sentimento que a gente cultiva e cultiva cada vez mais. Então, poxa, Ju, mas será que nós estamos só nisso? Mergulhados no mar de lodo? O que é que vocês acham? Vocês acham? Estamos só assim? Não, não é? Graças a Deus não. Porque de vez em quando, para alguns mais e outros menos, a gente consegue botar o nariz para fora, não é? E respirar um arzinho melhor. Porque nós não estamos largados ou abandonados, mas isso depende da gente. E o que é que ela disse? Como a andorinha. A andorinha faz voos altos, esbrava os céus, não é? Voa, quer encontrar luz, quer ter contato com a natureza. Então, não depende da gente, mas é tão difícil interiorizar isso. É muito mais fácil botar a culpa nos outros, não é? É a culpa do bairro que a gente mora que é ruim. É a culpa da casa que não é boa. A culpa dos parentes que não prestam. A culpa do pessoal lá da igreja que não é bom, do vizinho. De todos os problemas, do maridão, da esposa.
todo problema que o povo causa para você, mas porque a gente não quer ver que a luz resplandece de nós mesmos. A cada um segundo suas obras, dizia Jesus. Então nós somos donos das nossas próprias ações. Então eu quero ser iluminado, eu tenho que iluminar-me. Não é? O Espírito tem a sua própria luz. Você sabe que no livro Voltei, do Espírito Jacó, gente, falei certo? Vou trocar para os personagens, é ele mesmo, né? O Espírito Jacó. Uma das coisas que mais me marcou era a frustração que ele tinha de não possuir aquela luz como os outros colegas, os amigos e tudo, apesar que o pessoal não evidenciava isso, né? Não colocava assim evidência para ele se sentir humilhado, nem a própria filha dele, nem os amigos, ninguém dizia isso para ele, dizia nada, mas ele percebia. E aquilo que me marcou no livro, apesar de ter muita coisa legal pra caramba as experiências dele, mas era, eu não quero dizer nem fixação, a preocupação que ele teve em volta disso, né? Ele teve uma preocupação assim muito grande, dizer, caramba, eu não brilho. Ele via a luz dos outros, porque cada um tem a sua própria luz. Nós sabemos que o Espírito ele tem a sua luz pessoal, né? Então o Espírito ele não precisa de luz material para ele ver. Ele consegue ver. Mas ele se ilumina. E essa iluminação não é uma lampadina, vai dizer em italiano. Ele não é uma lâmpada que ele vai lá e aperta o botãozinho, não é? São as suas próprias ações que refletem, que iluminam. Então eu fiquei pensando, na época que li aquele livro, assim, caramba, não deve ser uma situação não é dessa uma situação das melhores. Apesar dele não ser mal, ele não era mal, gente. É aí que tá a questão. Não é o Frederico, como era o nome dele? Frederico? Me esqueci. Frederico, que é o nome dele mesmo? Ele foi um espírita, trabalhador. Como é o nome dele? Frederico? Ele foi um espírita, gente, trabalhador. Trabalhou foi presidente da FEB e tal, fez muita coisa legal. Vocês imaginam para ele que frustração ele se vencer luz? Não é? O que será que faltou? Quem lembra das críticas que ele fazia a ele mesmo? A razão porque ele estava assim. Hein? Será? Será que faltou nele? O que vocês acham? Sem julgá-lo, né? Logicamente. Assim, a título de estudo mesmo, pra gente descobrir que foi que faltou, o que é que nos falta. O que vocês acham? A Regina, bom dia, Regina. A caridade. O Wagner faltou, ao meu ver, sentimento. Será que ele era daqueles espíritos da sua cultura, Wagner? Mas não disse que ele trabalhava? Não é? Ou faltou o amor mesmo, não é? Na sua ação de trabalho? Faltou o sentimento. Senão ele teria se iluminado, né? Um pouquinho de luz ele tinha, apesar de ter sido uma pessoa que não era ruim. Mas ele se sentiu meio excluído, né? Porque quando ele viu a turma com toda iluminada, a filha, a Marta chamava, se não me engano, a filha, os amigos, Caibachuto, né? Que era conhecido dele na época, morava em outra dimensão já, em outro plano. Era em outro esquema lá e tinha que vir ao encontro dele, aquela coisa toda, para vocês verem, não é? É bom pra gente refletir. Se a gente quer ficar imergido no nosso egoísmo ou se fazer brilhar nossa luz. Isso é uma decisão nossa. Mas que a gente nunca bote a culpa no outro. O Wagner disse ali, mas às vezes fazemos, apesar do bem, mas sem um sentimento. Mas é melhor do que não fazer, com certeza. Tanto é melhor do que não fazer, que ele se encontrava numa situação
muito boa, né, Wagner? Apesar dele não ter essa luz que faltava nele, ele não estava ruim não. Olha, ele foi muito bem assistido, ele foi levado com todo carinho para onde ele foi, encontrou com a filha, etc. Teve oportunidade de restabelecer-se, ficou lúcido, não é? Então, pelo amor de Deus, é melhor fazer, é ótimo fazer, não é? Importantíssimo fazer. E depois o sentimento, eu acho que vai surgindo, não é? Vai surgindo com o tempo. O Dudu disse, lá da sua cama só tinha bons espíritos de luz. Pois é, cuidado com ele, né? Vocês lembram? Ele com a cabeça no colo da mãe, estado de torpor e etc. Foi muito bem amparado. Já é um grande passo, melhor do que nada. Frederico Figner, né? Como pronuncia? Figner? O irmão Jacó. Ai. Eu me mexendo aqui, peraí, pra eu encontrar a posição, baleia. Brincadeira. Então vamos lá, ó. Então somos, cada qual de nós, um imã de elevada potência. Mais adiante, a criatura encarnada e desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos, tal aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. De que vos valeria o retorno à oficina da carne mais adiante? Tá certo, Wagner? Um beijinho pra você. De que vos valeria o retorno à oficina da carne, sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça de Deus, a justiça divina? Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado, sem nos integrarmos na responsabilidade, a maior força capaz de nos socorrer nos ciclos da matéria densa, e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco? Olha a pergunta dela. O que adianta a gente reencarnar sem ter consciência das nossas responsabilidades? A probabilidade de falência é muito maior, né? O que vocês acham? Porque se com toda a instrução, se com toda a consciência, nós ainda erramos, com instrução, com assistência dos amigos espirituais, e curso dali, curso da acolá, conselho, etc., a gente se encontra, reencarnou tal, se encontrou no mundo material, está vinculado, não é, ao corpo físico, pronto, a gente já esqueceu as promessas, né? Já esquecemos. Eu acho que você encontra assim, viu, Tiquiteco? Pode botar lá que você acha. Bota livro Voltei em PDF. Tá certo? Que você bota lá no Google o que dá pra você. Tá bom? E a gente, com todo compromisso, com todo apoio, a gente esquece. Nós temos informações aí que a gente não cumpre. Quantos porcentagem é, Maria? A gente não cumpre nem 20, 30% do que prometeu, não é uma coisa assim? Vocês imaginam? Vocês imaginam? 1%, Joel? Aí você já tá esculhambando. É extremismo, pô. Que isso? Você tem que ser otimista. Eu já tô achando pouco, 20, 30%, né, Marcelo? Ah, esse Joel, 1%. Nossa senhora. Vocês que sabem, né? O que adianta, não é? Ela faz a pergunta. Eu quero, assim... A volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões, quando nos faleçam méritos para obtê-la no instante oportuno por nós mesmos.
tanto quanto é possível conseguir trabalho digno na esfera da crosta, movimentando amigos que nos conduzam a objetivos disputados. No entanto, qual ocorre a muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço, tão só para usarem direitos que nada fizeram para nos merecer, com flagrante abuso das leis que nos regem as ações. Muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram, agravando os próprios débitos. Tímidas, levianas ou inconsequentes, aproveitam o estágio bendito na região da neblina para repetir as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda de tempo, que é patrimônio do Senhor, ou a perda de tempo que eu falei no início. A perda de tempo, patrimônio do Senhor, não é? Porque olha a leviandade, pede para reencarnar a título de interesse seu e tudo mais, chega sem a consciência da sua mudança. Porque quando nós somos materializados, gente, mais ou menos materializados, o que é que acontece de automático? Nós sentimos a falta da vida material, não é? Muitos espíritos sentem a falta, literalmente. Não estamos dizendo assim, estamos dizendo o fato da pessoa desencarnar e ficar com saudade dos parentes e etc. Mas estou falando no sentido de sentir falta da vida material em si. De estar mergulhado na carne, não é? De ter os seus compromissos diários. Porque a nossa verdadeira pátria qual é? É o plano espiritual. Só que no plano espiritual, nós não temos oportunidades de ter contato com a matéria como a gente tem aqui, não é? Para isso, nós precisamos estar encarnados. E muitos se comprazem, são mais felizes encarnados que desencarnados. Preferem estar no estágio de matéria ainda, mais ou menos materializado, preferem estar por aqui. Muito mais apegados aos bens materiais. Quer ver uma coisa que eu brinco muito, eu faço muita gozação com isso? Com alimentação. Com alimentação, né? Vocês imaginam, vocês que não gostam de comer, não é o caso de vocês, né? Graças a Deus, a Silvana, a Maria e tal, o Duduzinho, o Wagner, ninguém gosta dessas coisas. Mas assim, a quem gosta, né? A turma lá de fora, que gosta assim, umas comidas gostosas, né, Maria? Tem uma turma aí de chocolate, tem outros que adoram as jujubas, os bolos assim maravilhosos. Aí eu fico pensando, hein, não é? Os brigadeiros, a gente deve sentir uma falta danada, né? Deve sentir uma falta danada dessas coisas gostosas. Aí outro dia eu tava brincando com minha mãe e eu tinha feito uma massinha assim dentro de um caldinho para as crianças. De noite tava mais friozinho, tipo uma sopinha, né? Assim, só aquele caldinho, aquela massinha assim que ia e vinha. E ela tomou, eu tomei, era leve, quente e tal. E aí ela comeu assim, não, com muito entusiasmo e tudo. E aí eu disse assim, sei o que é que ela queria comer? Não falando de comida, falando na Bahia, aquelas comidas da Bahia com dendê, camarão, amendoim, coisa gostosa eu falei, começa a se desapegar dessas coisas, que é gostoso e tudo mais, mas o fato é que lá do outro lado não se encontra não, hein? Eu soube, eu disse, viu? Que talvez seja essa aqui que eu lhe dei ontem para jantar, assim, ó. Essa sopinha, essas massinhas assim que vai. Se tiver massinha, se não tiver só o tal do caldinho. Não é? Se não tiver só o tal do caldinho, né, Maria? Olha que o Zé Luiz disse que era um caldinho fortificante. Então. Pois então, agora vocês imaginem, os glutões dizem assim, meu Deus, vou reencarnar, que beleza, vou reencarnar, e aí vou passar aquele período que eu tenho que ficar tomando aquele leitinho sem graça lá na mamãe, mas e depois, depois eu vou cair na macarronada, vou cair no feijão com arroz, né, Maria?
Vou cair no. Eu vou de novo quando sou besta. Ai, né? Pois é, né, Silvia? Talvez aquele caldinho. Até você não precisar mais. Nem do caldinho. Então vocês imaginam? Isso é uma brincadeira. Mas serve pra gente refletir. Das nossas prioridades e as nossas necessidades. Ai, meu Deus, laranja lima, hein? Aqui também não tem não, a lima. Também não tem não. Tchau, observando. Beijão. Pois é, né, Maria? Vamos lá. Vamos que vamos. Nesse momento, dentro de breve intervalo que imprimiu a locução edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos que despendiam raios de intensa luz e exclamou maternal: rogais o regresso à sombra protetora da carne no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Então, olha, desejem a reencarnação. Mas desejem a reencarnação não com o intuito de satisfazer as suas manias, vícios e desejos e caprichos, mas para refazer caminhos, para desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste perispiritual. Aí sim, para aprender mais uma vez, não para ir para a escola para brincar ou encontrar os amigos e bater papo e ficar rindo, mas para aprendizado, para elevação, para melhoramento em si mesmo e na busca da ajuda com o outro. Contudo, já armazenaste suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? A pergunta dela. Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Fortalecestes o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Aprendestes a servir o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? E o que é que vocês me dizem? Já temos força o suficiente para esquecer os maus? Já reconhecemos nossos erros para aceitar a retificação? Já aceitamos o Cordeiro Divino? Nem tanto, né? Às vezes até que sim, né, André? Às vezes, olha lá. Se a gente reencarna com o intuito de melhorar-nos, né? Vou imaginando assim. E aí o contato com a matéria, o contato com as pessoas que são as nossas dificuldades. E aí sente brotar tudo aquilo de novo. Só que Jesus deixou um grande cabedal de ajuda, de autoajuda, porque ele diz que a cada um segundo as suas obras, e ele diz: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, mas dizendo a nós que o potencial existe dentro do nosso coração e da nossa boa vontade. Bem-aventurados os homens de boa vontade, não é? Porque nós temos que acreditar e aceitar isso, aceitar essa mudança. E aí eu vou lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá tantos ensinamentos, livro maravilhoso, e nos falam da dificuldade de relação, né? Relação com amigos, com vizinhos, com parentes, com filhos.
e nós nos encontramos na carne novamente. Muitas vezes filhos ou pais de ex-desafetos, e nós sentimos eclodir aquela antipatia, sentimos eclodir os rancores, as coisas que muitas vezes estão gravadas no nosso inconsciente, e a gente não consegue trabalhar isso direito. Porque quando a gente se vê tomado, potencialmente desses sentimentos, muitas vezes nós perdemos a razão, né? Nós esquecemos os nossos compromissos. E se vocês observarem que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vira e volta para o lugar falando disso. Dessa oportunidade de amor ao outro, amor a Deus, amor a si mesmo, né? De crescimento, de perdoar e fazer-nos entender as nossas dificuldades materiais, as nossas dificuldades espirituais, não é? De fazer com que nós possamos nos sentir até amados mesmo. E que aquela oportunidade serve de amor com aquele parente, com aquele amigo, com aquele vizinho, com aquele filho, com aquela pessoa, com o presidente lá do centro, com aqueles no qual a gente até se combate. Eu acho isso tão engraçado, porque muitas vezes nós ficamos em combatimento, em guerrilha doutrinária, e às vezes eu fico assim olhando, como se estivesse olhando de longe, né? Aquela coisa, esse dom da razão, dom dos princípios da doutrina espírita, como se nenhuma outra religião existisse, ou como se nenhuma outra prestasse. E aí eu fico assim olhando assim, engraçado. É como se tivesse esvanecendo todos os nossos propósitos. E a gente esquecesse, por causa do próprio orgulho, né? Do egoísmo, o nosso objetivo de estar aqui. O objetivo de estar estudando a doutrina espírita, principalmente nós, né? Vamos falar aqui da gente. Estar estudando a doutrina espírita, de estar aprendendo mais alguma coisa e levando para nossa vida de todo dia, muitas vezes desligando o computador e esquecendo totalmente aquilo que foi dito, lembrando no final do dia, depois que já não dá mais para voltar atrás, esperar o dia seguinte. E olha como é engraçada a nossa psicologia, porque nós combatemos o tempo todo contra nós mesmos, né? Eis o nosso grande diabo, eis o grande demônio, somos nós mesmos. É o yin e o yang, né, Maria? É a nossa parte luz, ainda com a nossa parte escuridão, que a gente fica combatendo. E o pior de tudo isso é que a gente sabe. Muitas vezes a gente tem consciência ainda. O que é essa coisa? Você sabe qual é a diferença entre saber uma coisa e ter consciência daquela coisa? Deixa eu ver a opinião de vocês sobre isso. Isso é interessante de falarmos. Como vocês distinguem saber de uma coisa e ter consciência dessa mesma coisa? Enquanto isso, o Dudu disse ali pra gente: a renovação dos nossos valores estão no aprendizado que fazemos do dia a dia. Aqui pela manhã já é o começo, mas temos 23 horas pela frente para nos vigiarmos. Isso aqui é importante. E é importante, Dudu, frisar essas 23 horas, porque quando estamos emancipados, nós fazemos aquilo que nós somos quando acordados, ou pior, não é? Nós vamos buscar os nossos interesses até quando nosso corpo físico está repousando. Então, o que vocês acham? Como é que vocês distinguem o fato de saber uma coisa e ter consciência dela? Tô esperando. Silvia, Dudu, Andréia, Sil.
Vamos lá, o Joel. A Maria disse é porque não interiorizou. A André disse é saber e não fazer. A gente muitas vezes sabe de uma coisa. Quer ver um exemplo? O fumante sabe que o cigarro faz mal? Hoje em dia já sabe, não é? Hoje em dia tem muita informação. O Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde Mundial, não é? Ele já sabe. Já existe até atrás da carteira de cigarro assim, escrito. Faz mal a isso, faz mal aquilo. Ele sabe. Ele também não sabe que o fumo passivo também faz mal ao outro? Sabe ou não sabe? Ele tá fumando num lugar, tem outras pessoas do lado, um ambiente que frequenta outras pessoas com ele, ele sabe, né? Mas muito pouco respeita ao outro. Então ele começa a prejudicar a si mesmo e prejudicar a outra. Mas eles não continuam fumando? Continuam. Por quê? Porque não interiorizou. Não foi interiorizada. A informação chegou e se bloqueou numa determinada parte de si, mas não foi aquilo que a gente chama interiorizado. Não é? Você entender que aquele saber te induz a um bem, tem uma consequência e você sente, vira um sentimento, não é? Por exemplo, o fumante sabe que o fumo passivo faz mal. Aí ele é fumante, vamos raciocinar assim, ele é fumante. Tudo bem. Só que aí ele tem um comportamento de princípio. Ele não fuma nunca onde tem crianças, mulheres grávidas, nem dentro de casa. Faz de tudo para estar sozinho. E se alguém se aproximar dele, ele é capaz de dizer, não, por favor, fiquem lá. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Tá começando a interiorizar, não tá? Ao menos para o outro. Já é uma ação muito melhor. Muito mais positiva. Ou não é? Tá começando a interiorização, não tá? Porque aí começa a pensar assim, poxa, eu tenho meu vício, tenho minha mania, não consigo esperar, mas eu não vou prejudicar outro, ao menos. Mas eu fico limitado, restrito a mim mesmo. Não é? E assim começa o passo da interiorização. Então é diferente saber uma determinada coisa e agir com aquele conhecimento. O Dudu disse pra gente, querendo fazer propaganda da lei seca, vocês não acabam com a propaganda de cerveja na TV. É complicado. Complicado por causa do estímulo, não é? O Nando disse pra gente, consciência plena ele não tem não. Senão não teria nem começado a fumar. É, com certeza não tem. Mas dando abatimento, né, Nando? Que quando surgiu tudo, no início aquela história toda do fumar, etc., tinha aquela propaganda, que era bonito, né? Que era charmoso, e não se sabia o mal que se fazia à época. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, graças a Deus, com a evolução da ciência, da medicina, dos meios de comunicação, nós já temos a ideia do mal. Antes era só bonito e charmoso. Hoje em dia nós sabemos o mal e os efeitos que isso vem a causar em nós. Olha só, continuando aqui. Já
Já auxiliastes os companheiros de caminho evolutivo e Salvador com a intensidade e eficiência que vos justifique a rogativa de colaboração intercessora? Ou seja, vocês estão fazendo por merecer? Isso, no caso, ela está perguntando aqueles espíritos lá. Mas serve também pra gente. Nós estamos fazendo por merecer? E o que é fazer por merecer? Não é? Que boas obras já efetuastes a fim de rogardes novos recursos dos céus? Com quem contais para vencer as experiências por vindouras? Acreditais porventura que o lavrador recolherá sem plantar? Armazenaste bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã no plano físico, sob o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do ciúme nefasto? Permanecei convencidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna? Ignorais acaso que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra? Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo? Em vosso favor? Imagina, hein, que responsa. Olha quanta coisa tem que se fazer. É mole? E aí, será que a gente fez tudo isso? Não é fácil, né? Bom dia, que tá chegando. Não vos iludais. Somente as criaturas primitivas, nos círculos selvagens da natureza, conhecem por agora a semiconsciência do viver, por saberá ainda nos reinos inferiores. Recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Não é? Olha, para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os, a vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. Então, olha só, não podemos mais reencarnar como primitivos, não é? Não podemos mais reencarnar sem consciência, com a ajuda da espiritualidade, querendo tudo mastigadinho. Não podemos, não é? Nós temos que nos melhorar sempre, né, Dudu? Porque não nos iludamos que quando nós temos que reencarnar, nós movemos energias e competências de várias pessoas que são responsáveis por nós ou que prendem responsabilidades pela gente, não é? E será que a gente faz por merecer isso tudo? Ele fala da cultivação da amizade. Como é que você vai pretender alguém, seja sua mãe ou seu pai, sem você ter dado de si mesmo, sem cultivar carinhos e amizades e reconhecimento? Dudu, tu não deixa passar nada, hein? Que horror! E eu tentei ser mais discreto possível. Ai, meu Deus, é demais. Olha, que amigos beneficiastes para pedir-lhe a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor? Não vos iludais. Então nós precisamos, né, suar a camisa mais do que nunca. Esquecemos mesmo, né, Maria? A gente esquece até pelo nosso próprio egoísmo. Nós deveríamos ser mínimo mais gratos, né? Mais gratos.
Porque Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Não é assim que a gente aprende? Então vocês imaginam quantas pessoas se movem para ajudar nós mesmos. E de consequência, a gente não teria também que nos movermos para ajudar também tantos outros? Mínimo, como gratidão a Deus? Mínimo. Né? E nós ficamos presos gastando energia preciosa. Ficamos mesmo, né, Maria? Gastando muitas vezes com bobagens. Com prazeres, com coisas funestas que vão e vêm. E nós vamos, encarnamos, voltamos, ficamos a acreditar o tempo todo que a vida é um passeio, que a vida é sol, sombra e água fresca, água de coco, carnaval. Não é? Instruirmos o tempo todo para adquirir conhecimento, sem utilidade, que não seja só ganhar dinheiro, de um modo ou de outro, né? E a gente fica aí. Só que ela dá uma dura. Com todo o amor, a irmã Matilde dá uma dura, não dá? Dá um puxão de orelha daqueles assim de esticar mesmo. Que a gente não se pode permitir mais esse tipo de coisa. Porque, olha, a gente tem que ser complacente conosco mesmo. Eu penso sim, que a gente tem que ter. Eu acho que nós temos que ser amorosos para conosco, sim, eu também acho. Mas eu acho assim também, que a gente não tem que sacrificar o outro. Vocês entendem? E que a gente não pode ficar se alisando também o tempo todo. Tadinha de mim, tadinha de mim, tadinha de mim. A culpa é de A, B, C. E a gente acaba botando a culpa no alfabeto todinho. E no final das contas, Deus é injusto. Porque quando nós combatemos as coisas que nos acontecem, nós estamos combatendo a Deus. Vocês podem até dizer que não. Ah, não é assim não. Mas é. Porque nada que acontece conosco é por acaso. Nada. Sempre é consequência de nós mesmos, né, Dudu? E se os mecanismos da lei divina utiliza até dos nossos próprios erros para nos fazer aprender, e a gente se rebela, automaticamente nós estamos indo contra Deus. E ir contra Deus é nadar para se afogar. É se afogar. Combater o irmão, ter raiva do irmão, falar mal do irmão. E esse irmão inclui amigo. Né? A gente está pedindo é dor, né, Maria? Vai vir a consequência. A gente está indo contra Deus. Porque quando a gente é contra alguém, eu não digo nem gente, porque é comum que aconteça a gente ter algum ficar chateado com um com o outro, da gente ter prioridades, de algum momento você viver mais com as pessoas, de outro momento você viver mais com outras. Faz parte do socializar-se, né? Faz parte do crescimento. Mas daí, nós pensarmos que nós somos melhores do que o outro, ao ponto de criarmos exclusivismo, é diferente, né? Aí Dudu diz, estão indo contra mim mesmo, estão indo contra a mim mesmo. E de consequência contra as leis naturais. É uma consequência de nós mesmos, né? Deixa eu ver aqui se dá para ler mais um tiquinho, o que e quanto. Ok. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas, aí ó, falando da nossa encarnação, né, Dudu? Nós já ofendemos, fomos ofendidos, nós amamos, nós odiamos, nós aprontamos de tudo e aprontam conosco, numa escala evolutiva não dá para pegar a vida a passeio. E aqui mais adiante,
É indispensável, pois, que nos refaçamos aprimorando o tom vibratório da nossa consciência, alargando-a para o bem supremo, iluminando a claridade renovadora do Divino Mestre. A mente humana, honrando os patrimônios celestiais que lhes foram conferidos, não poderá vegetar a feição do arbusto enfesado que nada produz de útil na economia do orbe. Nem deve imitar o irracional, que se localiza na retaguarda da inteligência incompleta. Uma existência entre os homens, por mais humildes, para nós outros é acontecimento importante demais, para que o apreciemos sem maior consideração. Então, olha, nós temos a capacidade de raciocínio. Nós somos seres pensantes. E por mais que nós podemos dizer natural do ser humano errarmos, ok. Estamos ainda a caminho da evolução, certo. Mas nós já temos o conhecimento suficiente para que a gente possa interiorizar muito mais daquilo que nós estamos fazendo. Né? Dizem que nós já temos conhecimento bastante para fazermos de nossas reencarnações muito melhores. Nós, fechando aqui a nossa panela, né? Então não dá para pegar a reencarnação como uma brincadeira, não dá para pegar como um passeio ou como correr atrás do trio elétrico. Não dá só isso, né? É muito mais compromissos. É como ir para a escola. Eu fico pensando que tem aluno e aluno, e quem é professor que sabe, que vai para a escola e brinca o ano todo. Eu fui de escola e vi isso na minha classe, né? Tem sempre um personagem assim, que não estuda, não leva os cadernos, não, as provas são horríveis, assim, leva a vida escolástica sem nenhum pingo de responsabilidade. E depois, no final das contas, acaba perdendo de ano. Né? Perde o ano, perde a oportunidade, patrimônio do Senhor, como diz a Matilde. E vai ter que tentar novamente. Mas só que se você parar para pensar, e nós nos compararmos a esses alunos, não é só a própria pessoa que está perdendo o tempo dela. O que é que vocês acham? Nós também estamos envolvendo outros que investem tempo, saúde, né? Pensamento, preocupação em nós mesmos, não é? Então vocês acham que um rapazinho, uma mocinha que vai para a escola um ano inteiro, desde o primeiro dia ao último dia, com a intenção de perder tempo, vocês acham que ele prejudica, entre aspas, né, só a si mesmo? Vocês acham que ele cria problema só para si mesmo? Ele cria realmente para si mesmo, ele é o mais atingido, né, logicamente. Mas ele vai fazer perder tempo professores, que estão ali para trabalhar e dedicam tempo a ele, que muitas vezes poderia dedicar a outro. Aos próprios pais, que investem nele psicologicamente, economicamente, não é? A desilusão que vai causar outro. Então, quando nós jogamos pela janela as nossas oportunidades de vida, logicamente a cada um segundo as suas obras, mas não fica circunscrito que o dano seja somente a mim. Eu estou sempre envolvendo outros que acreditam em mim, né? Se vocês acreditam em mim, quer ver? Eu venho aqui e faço estudo com vocês, a Maria vem e faz estudo com vocês. Isso eu sempre deixei muito claro, que o primeiro interessado somos nós, né? Que, no meu caso, caso Maria, caso Alexandre, nós somos os primeiros a aprender. Nós não estamos fazendo favor a ninguém. Nós não somos professores. Não somos professores. Somos pessoas assim. Eu pessoalmente me classifico da simples a ignorante, no sentido intelectual,
para poder estudar um pouquinho e aprender um pouco mais. E eu sou a primeira a ganhar com isso, porque eu vim aqui estudando, trocando ideia com vocês, passo adiante o meu raciocínio, que nem sempre é dos melhores, nem todo dia é dia de luz, né? Nem todo dia é dia de esplendor, mas quem é o mais beneficiado? Eu, primeiro. Depois, para quem esteja aqui e assumir a responsabilidade dessa, vocês que vêm aqui acreditam em mim, não é? Acreditam em mim, não acreditar no que eu digo, mas é como investimento. Vocês investem o tempo de vocês a estudar junto comigo. Então vocês me dão aquilo que se chama voto de confiança. Olha quantas pessoas estão envolvidas comigo. E a espiritualidade que trabalha na sala, não é? Fazendo expectativas sobre a nossa melhora, junto com os companheiros espirituais que nos acompanham, que vos acompanham, sejam eles perseguidores, sejam eles amigos espirituais. Olha como é grande a coisa. Não é enorme? Nós somos 25 agora, pouquinho, né? Mas no mínimo envolvidos por mais de 100 pessoas aqui dentro. Pouco. Entre os administradores espirituais, aqueles que nos acompanham, os perseguidores. Pouco. Podemos ser uns 100. Agora vocês imaginem, se tudo fosse uma gozação, uma responsabilidade, de repente de um dia para o outro, eu não desse mais um sinal de vida, não tivesse nem aí, e não aparecesse, o que é que estaria acontecendo? Eu seria a primeira pessoa a perder, não ia? Mas eu não estou sozinha nisso. Vocês entendem? O sentido do rapaz que vai para a escola e faz perder tempo aos outros? Então não sou eu que estou perdendo tempo. Eu vou ser a primeira prejudicada, porque eu sou a primeira interessada. Mas eu estou brincando e usufruindo do tempo de quem confia em mim. E aí a coisa cresce, não é? E aí a consequência é maior. A consequência é maior. Porque eu não estou circunscrita a mim. Eu vivo numa sociedade, isso aqui é uma sociedade. Isso é uma comunidade, no qual cada um de vocês tem a vida de vocês, as responsabilidades, não é? De cada um, e as confianças. Então, quando nós agimos com o mínimo de consciência, digo mínimo porque nós somos mais irresponsáveis do que responsáveis, com o mínimo de consciência, nós estamos respeitando o outro, não é? Na consideração. Ninguém tem obrigação de estar aqui. Ninguém. Nem eu mesmo. A palavra não é obrigação. É um conjunto de tantas outras. Interesse, amizade, carinho, vontade de aprender, não é? É um misto de palavras que não é obrigação. Mas os interessados somos nós. E nós temos compromissos uns com os outros. Vou concluir o estudo de hoje com a reflexão sobre as nossas responsabilidades. Quais são elas? Se nós estamos levando suficientemente a sério, se nós estamos respeitando o outro o suficiente, e esse outro pode ser até o companheiro da sala, o arroba que quase você não vê, não é? Será? E a responsabilidade com quem mantém, espiritualmente falando, essa sala espírita, os espíritos que nos assistem. Semana que vem eu não vou estar aqui, né? Vou providenciar um outro método aí, e a gente vai ver como organizar. A Mariazinha vai me dar uma mão aí, porque você já sabe, não é?
estão convocando vocês para a prece. Vou dar um jeito. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade de estar aqui, estar reencarnado aqui, de estar cedendo mais uma vez o meu ventre para uma reencarnação. Em homenagem, domingo que vem, as mães, que são sempre mães, não é? O ano todo, não um dia só. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que os espíritos da sala nos tenham cada vez mais paciência conosco, as nossas dificuldades. Mas acima de tudo, Jesus, que nós possamos, com o estudo de hoje, com aquele de ontem, de braços dados, unidos com os laços de afeto e de amizade, sermos melhores, hoje e sempre. Graças a Deus.